Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez sejam bem-vindos a mais uma Escola Acos, onde mais uma vez nós vamos refletir um pouco na palavra do Senhor. Como eu disse, a Escola Acos não tem como propósito uma pregação aqui, mas tentar pelo menos compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que nós temos aprendido na palavra do Senhor, que o Senhor tem nos ensinado. As semanas que se passaram, nós meditamos no livro de Provérbios, até o capítulo 4 de Provérbios, tá? Nós podemos continuar meditando no livro de Provérbios, eu tenho certeza que tem lições valiosíssimas para que nós possamos continuar aprendendo, principalmente agora no capítulo 5. Mas hoje eu quis fazer um parênteses e para a gente falar um pouquinho sobre um assunto também muito importante. Qual é o assunto muito importante existente na palavra de Deus? Poxa, pastor, são tantos assuntos, são tantos temas, são tantos aprendizados, tantos princípios que nós podemos aprender na palavra de Deus que eu nem sei dizer para o senhor o que é mais importante. Bom, dentre tantos assuntos, como assim nós já falamos, que são importantes na Bíblia e que devem ser abordados, nós não devemos ser seletivos, né? Somente escolher assuntos que nos beneficiam, mas principalmente aqueles que geram dentro de nós até um ponto de interrogação para que a gente possa refletir um pouco na vida que nós estamos levando. O assunto de hoje que nós vamos abordar será inspirado no livro de Êxodos, onde nós vamos falar sobre os 10 mandamentos. Poxa, pastor, mas os 10 mandamentos... Os 10 mandamentos eu sei muito bem. Eu sou que nem aquele jovem quando Jesus perguntou para ele o que eu tenho que fazer para entrar na vida eterna. E Jesus disse assim, é só você observar os mandamentos. E Jesus listou alguns deles ali, né? Não todos, mas alguns deles. E o jovem disse assim, isso aí eu já faço. A questão dos 10 mandamentos é que os 10 mandamentos, embora eles se resumam em 10, mas o desdobramento dos 10 mandamentos, ele é muito maior do que aquilo que nós imaginamos. Os 10 mandamentos também são conhecidos como o decálogo, né? As palavras. Sabemos que os 10 mandamentos foi aquilo que Deus escreveu numa tábua de pedra para Moisés, para que levasse para o povo, para que o povo observasse aquelas orientações. Nós chamamos também os 10 mandamentos de a lei moral de Deus. Nós sabemos, quando lemos o Velho Testamento, nós encontramos diversas leis. Nós encontramos leis civis, nós encontramos leis sanitárias, nós encontramos leis cerimoniais. Mas nós bem sabemos que as leis civis, elas foram criadas, obviamente inspiradas a partir dos mandamentos morais, mas elas foram criadas para o povo de Israel. As leis cerimoniais eram leis que, enquanto havia os cerimoniais, deveriam existir e deveriam ser obedecidas também. As leis sanitárias, obviamente, são aquelas leis que foram criadas para que o povo se comportasse de uma maneira adequada, né? Poderiam até ser pobres, mas deveriam ser limpinhos. Então todos nós também podemos observar essas leis. Mas essas leis não são leis que estão mais vigentes. As leis civis foram feitas para o povo. As leis cerimoniais, enquanto existiam os cerimoniais, hoje não existe mais, e as leis sanitárias, talvez algumas ainda nos sirvam. Embora nós devemos considerar que, em relação a saneamento básico, nós estamos muito mais evoluídos do que eles naquela época. Obviamente, era um povo que morava no deserto, era um povo que não dispunha, né, de tanto saneamento como nós dispomos hoje. Mesmo que em alguns lugares nós encontremos ainda lugares que não foram ainda devidamente assistidos pelos nossos governantes, de tal forma que ainda falta saneamento, mesmo sendo básico, mas nós vivemos uma outra realidade. Nós vivemos em casas, nós temos lugares apropriados para fazermos as nossas refeições, lugares apropriados para o momento em que nós vamos tomar o nosso banho, lugar apropriado para dormir. E nós sabemos que o povo não dispunha de todo esse conforto que nós dispomos nos dias de hoje. Mas hoje nós vamos abordar um pouquinho, vamos dar início, e se vocês gostarem, nós vamos dar continuidade também, falando um pouquinho sobre
a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Pois bem, eu sei que a maioria de vocês, como de costume, deve estar munido da Bíblia. Mas eu não quero que você pegue a Bíblia agora. Nós vamos fazer uma brincadeirinha rápida aqui, só para a gente ver, testar o nosso conhecimento no que diz respeito aos 10 mandamentos, tá bom? Então eu gostaria de certa forma, conversar um pouco com você, interagir com você, melhor dizendo. Primeiro, você sabe aonde se encontram os 10 mandamentos na Bíblia? Você que está em casa? Quantas pessoas estão aí, Marissa? 4 pessoas? Quem são elas? Só para eu poder perguntar então. Pai, não sei, mas está aqui, eu tô vendo a Rita, a Selma. Certo. Alguém saberia me dizer aonde se encontram os 10 mandamentos sem olhar na Bíblia? Você saberia, Marissa, me dizer onde se encontram os 10 mandamentos sem olhar na Bíblia? Posso arriscar? Então, risca aí. Não. Os 10 mandamentos, eles se encontram no segundo livro da Bíblia. Hã? Êxodo. Isso, Êxodos. Mas em que capítulo do livro de Êxodo se encontram os 10 mandamentos? Pois é, nós como cristãos precisamos aí saber, né? Porque é importante que nós saibamos. Êxodos capítulo 20. Mas espera um pouquinho, eu não quero que você abra. Não abra não, por favor, você que está em casa, não abra em Êxodos 20. Segura fechado aí, não abra. Vamos tentar aqui recitar os 10 mandamentos? Por exemplo, se eu pedisse para você recitar o Pai Nosso, eu tenho certeza que você saberia. Pai Nosso que estás no céu, e daí por aí afora. Eu tenho certeza que você sabe. Talvez se eu pedisse para você o Salmo 23, também você saberia. Alguns já até decoraram o Salmo 91. Outros já têm decorado outras passagens bíblicas, memorizaram versículos bíblicos. Eu confesso para você que esse não é o meu forte. Eu conheço alguns versículos bíblicos, mas nem todos de cor e nem sempre sei a referência. Preciso recorrer a algumas ferramentas que hoje nós dispomos para encontrar esses versículos. Mas pensando nos 10 mandamentos, vamos tentar aqui juntos, tá? Tentar enumerá-los. Mesmo que você se perca, troque a ordem, não tem problema. O importante é que você lembre dos 10 mandamentos. Quando começa, eu não quero que você olhe lá no livro de Êxodo, tá bom? Não é para citar o que está escrito. Só para a gente treinar um pouco a nossa mente, para ver como é que está no que diz respeito aos 10 mandamentos registrados dentro da nossa mente. Bom, acho que o primeiro mandamento, eu vou começar com ele aqui para falar para você, né? O primeiro mandamento que o Senhor deu é: não terás outros deuses além de mim. Esse foi o primeiro mandamento que o Senhor deu. Será que alguém em casa saberia arriscar uma sugestão aí? Qual seria o segundo mandamento? Vamos tentar em ordem. Se não der, tudo bem. A hora que começar aí um pouco mais para frente, a gente vai... Deixa eu dar uma ajuda para vocês. Espera um pouquinho, deixa eu dar uma ajuda. Os 4 primeiros mandamentos estão todos relacionados a Deus. E depois, os 6 próximos mandamentos estão relacionados às pessoas, tá? Então, o primeiro mandamento que está relacionado a Deus é: não terás outros deuses além de mim. Ou seja, nós cristãos que professamos a fé cristã sabemos que existe só um Deus. Por mais que exista um panteão de deuses criados pela mente humana, pela mitologia e por aí afora pelas crenças, mas nós sabemos que a existência somente é de um Deus, o Deus que fez os céus e a terra. Segundo mandamento, quem colocou aí? Alguém arriscou? Não, mas a Rita falou que de ordem, pela ordem ela não lembra. Tá, mas pensando que os 4 primeiros estão relacionados a Deus, qual outro mandamento que você sugeriria que poderia vir aí que está relacionado a Deus e não às pessoas? Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Nenhum tipo de imagem de escultura. Esse é o segundo mandamento, que está relacionado a Deus. O primeiro, não é para nós termos outros deuses além dele. Por isso que nós somos chamados de um povo que? Politeísta? Nós somos politeístas? Não. Nós somos um povo que temos um só Deus. Monoteísta, tá? Alguém falou aí, Marissa? A Rita arriscou amar a Deus sobre todas as coisas. Não. Esse não é. Isso aí foi o que Jesus falou quando ele resumiu os 10 mandamentos, viu, Rita? Quando perguntaram para Jesus quais eram os mandamentos, ele dizia assim: amarás o teu Deus
acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele resumiu os 10 mandamentos em apenas 2 mandamentos. Mas nós estamos lá no Velho Testamento. Então, primeiro mandamento que está relacionado a Deus: não terás outros deuses além de mim. Somos um povo monoteísta, adoramos um só Deus. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Não somos um povo idólatra, que desenha Deus numa imagem criada pela mente humana ou por conta daquilo que a mente humana, que os olhos já viram. Então, nós somos um povo que não adoramos imagem. Terceiro mandamento que está relacionado a Deus. Quem gostaria aí de arriscar aí? Quer arriscar, Marissa? Nós recentemente nós abordamos um tema lá na igreja a respeito deste terceiro mandamento, que é muito importante. Lembra que eu falei para vocês que as pessoas às vezes... Quer arriscar, Marissa? Não tomar o nome do Senhor. Isso, minha filha, isso mesmo. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra que nós falamos numa das escolas bíblicas que nós tivemos no Ministério Acos, em que até o povo cristão já se acostumou em fazer uso do nome de Deus desnecessariamente. Ou seja, quando Deus está dizendo, não use o meu nome em vão, Ele está dizendo, não faça uso do meu nome quando não for necessário. Nós sabemos que hoje existem até piadinhas envolvendo o nome de Deus. Qualquer coisinha as pessoas invocam o nome de Deus, mas num tom mais sarcástico, de brincadeira. E o Senhor deixa muito claro no seu terceiro mandamento que é para nós não tomarmos o nome do Senhor em vão. Não tratarmos de uma forma irreverente esse nome, que é um nome todo-poderoso. Ok, nós estamos no terceiro mandamento. Agora, qual é o quarto e último mandamento relacionado a Deus? Que Ele diz para que o homem faça. É aquilo que normalmente nós não estamos fazendo. Eu sei que não estou me referindo ao dia, mas pelo menos a um dia. Lembra qual é o mandamento? De guardar um dia, necessariamente não precisa ser esse dia, mas tem que guardar um dia. Lembra que o Senhor pediu para guardar captei a vossa mensagem! Guardar o sábado. Lembra que o Senhor falou que em 6 dias Ele fez tudo e depois no 7º dia Ele descansou. Então Ele diz para nós santificarmos o sábado. Pastor, mas calma. Nós vamos falar depois, se vocês assim desejarem, mandamento por mandamento. E nós vamos chegar aí na guarda do sábado e nós vamos ter um entendimento mais ampliado e mais profundo do que o Senhor quis dizer. Se nós consideramos o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, como a lei moral, sem fazer nenhuma exceção, então a guarda do sábado aqui é algo que precisa ser observado. Calma, eu não estou falando que nós vamos nos tornar sabatistas ou vamos nos tornar membros da Igreja Adventista do 7º dia. Calma. Teremos o dia em que vamos falar a respeito de você guardar um dia para o Senhor. Tudo bem, falamos dos 4 mandamentos que está relacionado diretamente a Deus. Vamos repetir? Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E guardarás o sábado. Pois bem, agora existem ainda mais 6 mandamentos que completam o quê? Os 10 mandamentos, o decálogo. Só que esses agora estão relacionados ao homem. Qual é o primeiro? Quem gostaria de arriscar aí qual é o primeiro mandamento que relaciona as pessoas? Maria Rita disse, se puder pôr fora de ordem, ela diz, não adulterarás. Isso, tudo bem. Esse eu vou colocar aqui. Esse é o 7º, tá bom, Maria Rita? Tudo bem. O importante é que você guardou, tá bom? Depois nós vamos colocar na ordem, mas o importante é que você saiba todos. A ordem está em segundo plano, tá? Tudo bem, a Rita citou o 7º. Quem gostaria de citar um a mais? Não precisa seguir a ordem, tá? Eu tenho o 5º mandamento aqui. Não é esse que a Rita falou. Esse é o 7º mandamento. Quem gostaria de citar mais um? Oi, Marissa? Não? Não matarás. Não matarás é o 6º mandamento. Está parecendo caranguejo, está todo mundo de trás para frente. Mas tudo bem, está valendo. O importante é você saber, tá bom? Não matarás. Qual é o próximo? Alguém gostaria de arriscar? Wilson Coiado disse, não matarás. Não matarás. Obrigado, Wilson. A Marissa também disse a mesma coisa, tá? Então, não matarás é o 6º mandamento. Mas nós temos aí mais 1, 2, 3, 4 mandamentos. Quem gostaria de arriscar mais um aí? Selma colocou
fazer a obra de Deus. Mas isso Não, esse não é mandamento. Não está dentro do decálogo, não está entre os 10 mandamentos. Vamos lá? Quem gostaria de arriscar mais um? Posso dar umas dicas? Vou dar uma dica aí e você arrisca aí mais um mandamento. Qual que é, Marisa? Não dá falso testemunho. Isso, não levantará falso testemunho. Esse é o 9º mandamento. Não tem problema, não tem problema. O importante é que tá lembrando. Só está faltando mais quantos agora? 1, 2 e 3 mandamentos. Olha aí, o povo de Deus tem que saber quais são os 10 mandamentos, porque os demais mandamentos, eles descendem desses mandamentos. Tá lembrado de mais algum aí? Quem gostaria de arriscar mais um sem olhar na Bíblia, hein? Quem espiar... O Kiko também falou, não levantará falso testemunho. Ok, Kiko, tá certo também, é o 9º mandamento. Mas está nos faltando ainda o 10º mandamento. A Eliette, pois. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, isso, Eliette, é o 5º mandamento, é esse que eu queria, que é logo o primeiro, depois dos 4 primeiros. Ok, mas também não tem problema, o importante é que vocês estão citando. Então, o primeiro mandamento que está relacionado às pessoas é honrar pai e mãe. Já disseram, não matarás, não adulterarás, não levantarás falso testemunho, mas falta mais 2 ainda. A Selma e o Kiko falaram, não furtarás. Não furtarás, ok, esse é o 8º mandamento. E estamos terminando, agora está faltando qual? Só um, qual que é? É o 10º mandamento, o último mandamento, estamos na reta final, hein? O 10º mandamento, não pode olhar na Bíblia, se olhar na Bíblia não está valendo, hein? Não ganha o picolé depois. O Wilson colocou. Qual? Não roubará. Não roubarás se encaixa dentro do não furtarás, Wilson, que isso é o 8º mandamento, tá bom? É a mesma coisa, não roubarás ou não furtarás, tá bom? Eu acredito até que o Senhor colocou não furtará, porque a gente sabe a diferença, né, de um roubo e de um furto, né? O roubo é quando a pessoa está presente, e o furto é quando a pessoa não está presente. Então o Senhor já colocou não furtarás, que é para você não roubar nem quando a pessoa está presente, não quando não está presente também. Então não furtarás, tá? Mas falta o último mandamento, hein? Sem olhar na Bíblia. Quem é? Só falta um só. Olha, primeiro, que diz respeito a Deus. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guardarás o sábado, honrar pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não levantarás falsos testemunhos e... O que é que falou aí? Cobiçagem? Cobiçagem? Não cobiçarás, é isso aí. É isso aí, não cobiçará. A pastora falou aqui, não cobiçarás. Então aqui nós estamos agora cientes dos 10 mandamentos. O que falaram aí que estão dando risada? A Marissa está rachando o bico aqui. Eu não sei o que tem. Eu não sei o que tem de engraçado, a coisa aqui é pesada, viu? Mas ok então, meus irmãos. Nós citamos aí os 10 mandamentos. É importante que nós saibamos, até porque se alguém perguntar para você, é certo cobiçar? Você vai falar o quê? Não, a Bíblia diz que não cobiçará. Se alguém falar assim, é certo levantar falsos testemunhos? Falar, não, a Bíblia diz, é verdade, está tudo na Bíblia, né? Mas está tudo incutido dentro do quê? Dos 10 mandamentos. Agora vem uma pergunta que eu quero fazer a vocês. Qual é o propósito da lei moral de Deus se nós somos salvos pela graça? Por que que... Será que nós cristãos precisamos observar o decálogo? Ou seja, nós precisamos estar atentos à lei moral de Deus, aos 10 mandamentos, tendo em vista que já fomos salvos. Porque Efésios 2,8 diz o quê? Pois pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então está mais do que claro que a salvação é pela graça. Ou seja, é um presente de Deus para as nossas vidas, um presente que nós não merecemos, mas por conta de crermos nele como nosso Salvador, ele nos presenteia com a salvação eterna. Pois bem, se nós não somos salvos pelo cumprimento da lei moral de Deus, então por que existe a lei moral de Deus? Ou por que existia, ou será que ainda ela deve existir? Será que a lei moral de Deus, que se encontra lá em Êxodos 20, será que ainda ela está vigente para nós aqui no Novo Testamento?
Há muitas pessoas que dizem o seguinte: ah, existem coisas que fazem parte da lei, que fazem parte do Velho Testamento. Isso já passou, isso é a velha aliança, é o antigo concerto. Nós estamos na nova aliança, no atual concerto, no novo concerto. Então, tudo aquilo que estava no Velho Testamento não diz respeito a nós que estamos vivendo o Evangelho. Será que não existe um propósito da lei moral de Deus? Quem gostaria de arriscar aí uma resposta? Qual o propósito da lei moral de Deus? Olha que interessante, enquanto você pensa aí, o apóstolo Paulo, quando ele escreve uma de suas cartas a Timóteo, a primeira carta, no capítulo logo primeiro, no verso 8, ele diz assim: sabemos que a lei é boa. E quando ele está usando a lei, ele está usando a lei com letra maiúscula, ele está se referindo à lei moral de Deus, ele está se referindo aos 10 mandamentos. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Veja só que o apóstolo Paulo chama a atenção para nós de que a questão da existência da lei não é ela existir ou não existir. A questão é como vamos usar aquilo que de fato existe. A lei não está aí apenas como parte da história que um dia ela esteve vigente e serviu para orientar o povo de Deus. A lei continua vigente. E ele diz assim, só que existe uma questão. A lei ela é boa, mas se alguém a usa de maneira adequada. Agora, que maneira adequada é essa? Para quê? Porque talvez o apóstolo Paulo tenha dito se usa de maneira adequada, porque algumas pessoas, mesmo sendo cristãs, acreditam que herdarão a salvação ou que preservarão a salvação mediante a obediência da lei. Mas nós sabemos, meus irmãos, que nós não somos capazes. Isso já foi comprovado desde a época dos nossos patriarcas, que ninguém consegue obedecer à lei. Ah, pera um pouquinho, pastor, vai devagar aí. Eu sou alguém que obedeço à lei. Quer ver? Eu vou citar até alguns itens da lei que eu obedeço. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não faço imagem de escultura. Eu sou uma pessoa que não tem outro Deus além do meu Deus. Eu sou alguém que honro meu pai e minha mãe. Eu sou alguém que nunca matei ninguém. Eu também nunca adulterei. Eu também não roubo, pastor. Eu não levanto falso testemunho e eu também não cobiço. Talvez o que está faltando é eu guardar o sábado. Mas a questão é que às vezes nós tropeçamos em algum item da lei. E quando nós tropeçamos em algum item da lei, nós quebramos a lei. É que nem alguém, se você falar que alguém bateu no seu carro, quando alguém bate no seu carro, você fala assim, alguém bateu no meu carro. Você não fala assim, alguém bateu no canto da lanterna esquerda do meu carro. Ninguém está falando isso. Você fala que bateu no carro. Se alguém bater do lado direito e quebrar apenas o lado que é a seta do seu carro, você não vai falar assim, bateram na seta esquerda do meu carro hoje pela manhã. Não, bateram no meu carro e quebrou alguns itens. Então nós sabemos que nós não somos capazes de forma alguma de cumprirmos a lei. Então qual o propósito da lei moral de Deus? Levando em consideração o que o apóstolo Paulo disse, sabemos que a lei é boa. Ele não está dizendo que isso já se tornou antiquado, ou seja, já passou. Ela continua sendo boa, mas nós precisamos usar de maneira adequada. Alguém respondeu aí qual é o propósito da lei? Ninguém? Então tá bom, deixe-me... A lei tem pelo menos 3 propósitos, meus irmãos. E é importante que você, se você tiver munido aí de papel e caneta, você anote isso, tá bom? O primeiro propósito da lei é que a lei ensina o povo redimido, ou seja, aqueles que foram salvos, a viver para a glória de Deus. A lei moral de Deus orienta-nos a forma com que Deus quer que nós vivamos nesta nova vida que Ele proporcionou para cada um de nós. Ou seja, a lei moral de Deus não veio para nos salvar. Nós somos salvos pela graça. Mas após sermos salvos, nós recebemos a lei moral de Deus, para que nós vivamos de acordo com a vontade de Deus. Até porque a lei moral de Deus, ela expressa aquilo que o próprio Deus é.
expressa o próprio caráter de Deus. Deixe-me dar um exemplo. É como se a lei fosse um mapa. Então ela vai guiar o quê? A nossa conduta. Então o primeiro propósito da lei é ensinar o povo de Deus a viver para a glória de Deus. O que acontece, meus irmãos? Nós chamamos isso de santificação. Quanto mais você observa a lei moral de Deus, mais o processo de santificação está evoluindo na sua vida. Mais você está se tornando cada vez mais parecido com aquele que te salvou. Quanto menos você observa a lei, não para a salvação, mas para a santificação, menos parecido com o teu Salvador. Deixe-me abrir um parênteses aqui e fazer uma colocação importante que eu estava pensando hoje à tarde. Existem pessoas que dizem assim, pastor, mas se eu não cumprir a lei, ou se eu ficar falhando sempre no mesmo lugar, qual é o risco de eu perder a salvação? Eu vou dizer para você, eu não vou responder isso para você, mas eu vou dizer para você como pode ser você quando você pensa assim. Você está sendo uma pessoa que, em momento algum, está pensando em como agradar aquele que te salvou. Porque quando as pessoas dizem assim, mas se eu sou salvo pela graça e não pelo cumprimento da lei, logo se eu não cumprir a lei ou ficar sempre pisando batendo nas mesmas teclas e cometer os mesmos erros, o importante é que eu não vou perder a minha salvação. Mas eu quero que você saiba também que o importante é que você não está demonstrando gratidão àquele que deu a vida por você para te salvar. Então a questão não é cumprir a lei para manter a salvação, mas é cumprir e observar a lei como gesto de gratidão por aquilo que Jesus Cristo fez por você, dando a vida dele, pagando um alto preço para resgatar você do império das trevas. Pois bem. A Rita pergunta se o propósito da lei é a santificação. Sim, é o primeiro que eu falei. Ensina os redimidos a viver para a glória de Deus. Exatamente, é a santificação. Esse é um dos propósitos da lei, não é o único propósito da lei, tá? A lei não existe só para a santificação, mas ela existe para a santificação para aqueles que são redimidos, tá bom? A lei não existe para a santificação, Rita, para aqueles que não são redimidos. Nós vamos entrar agora no segundo propósito. Por que a lei existe? Agora é para os não redimidos. O segundo propósito da lei é que ela restringe o pecado na sociedade. É como se fosse um freio. Ela guarda-nos de fazer aquilo que é errado. E isso, obviamente, está voltado para nós, mas também principalmente para toda uma sociedade. Nós sabemos que dentro da própria lei que existe no nosso país, é proibido matar. E vocês acham que isso foi inspirado aonde? Na própria lei moral de Deus, de não matar. Quando você vai servir de testemunha, você faz um juramento. Qual é o juramento que você faz? Que você dirá a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. Então, de certa forma, isso também está inspirado na lei moral de Deus. A lei está dizendo para você, por exemplo, a palavra de Deus diz para você não mentir. Então ele está chamando você ali a não violar por exemplo, qual mandamento? Ela está convidando você ali para não levantar falso testemunho da pessoa que você, não da pessoa que está depondo a favor, mas da pessoa que você está depondo contra. Então o segundo propósito da lei é restringir o pecado na sociedade. A lei ela funciona como um freio. Ela guarda-nos de fazer o que é errado. Pastor, mas existem pessoas que estão tendo outros deuses, existem pessoas que estão fazendo imagem de escultura, existem pessoas que estão, de certa forma, estão usando o nome de Deus em vão. E infelizmente até alguns cristãos que levam muito na brincadeira, não é só o povo que não é cristão que usa o nome de Deus em vão. Existe muita gente no meio do povo de Deus que está sendo descuidado e está usando o nome de Deus em vão. Bom, primeiro propósito da lei, ensinar o povo dele a viver de uma forma que glorifica a Deus. Segundo propósito da lei é restringir o pecado da sociedade, ou seja, diminuir para que a sociedade não descambe para a imoralidade, mesmo que nós estejamos vivendo um tempo de uma imoralidade muito grande, inclusive em escala muito maior do que já vivemos tempos atrás. Mas mesmo assim, ela ainda atinge. Por exemplo, nós sabemos que o nosso presidente, Jair Bolsonaro,
ele tem o seu posicionamento. Ele é alguém que crê em Deus, obviamente alguém que crê na palavra de Deus, e mediante isso ele tem lutado por alguns valores. Dentre os valores, um dos valores é a própria família, ele é contra a legalização do aborto, ele é contra a ideologia de gênero, tudo isso porque ele está respaldado também na palavra de Deus. Agora, qual é o terceiro propósito da lei moral de Deus? Esse, eu diria para você que é um dos mais importantes. Não que o primeiro e o segundo não seja, porque é muito importante você se sujeitar ao processo de santificação por conta disso. Então, o primeiro propósito da lei é fazer com que o povo que é redimido por ele viva para a glória dele. É muito importante porque ela freia a prática do pecado, não só entre os cristãos, mas também entre aqueles que não são cristãos. Mas existe o terceiro propósito da lei, que é mostrar a necessidade de um Salvador. A lei é como um espelho aqui, meus irmãos. Mostra-nos o nosso pecado. Por que que esse propósito é mostrar a necessidade de um Salvador? Porque quando a lei ela se apresenta para nós, ela mostra para nós que nós somos incapazes de cumpri-la. E que se nós só poderemos herdar os céus cumprindo a lei, quando a gente percebe que ao olhar para a lei, nós não seremos capazes de cumpri-la, só existe um caminho para onde nós podemos olhar e voltar a nossa atenção. Nós temos que olhar para aquele que pode cumprir a lei por nós e nos salvar, para que nós possamos ter como destino o quê? A eternidade ao lado do nosso Deus. Então, o terceiro propósito da lei é mostrar a necessidade de um Salvador. A lei mostra para nós, quando ela se apresenta, que nós não teremos nenhuma possibilidade de cumpri-la na íntegra, ainda que venhamos cumprir boa parte dela. Mas acontece que para nós herdarmos a eternidade ao lado de Deus não é cumprir parte do decálogo, mas é cumprir todo o decálogo. E nós não seremos capazes. Então ela mostra para nós, olha, você precisa de alguém que salve você da condenação eterna. E nós sabemos quem é esse alguém. Esse alguém é Jesus. Pois bem, meus irmãos, observando os três propósitos da lei, que eu quero que você repita comigo: ensinar o povo de Deus a viver para a glória dele, restringir o pecado na sociedade e também mostrar a necessidade de um Salvador. Os 10 mandamentos começa com a lei? Quem gostaria de arriscar aí? Os 10 mandamentos, ele começa com a lei? Maria, só olha para mim aí se alguém está respondendo. É só sim ou não? Ah, ok. Alguém respondeu? Os 10 mandamentos começam com a lei? Tem um atraso, pastor. Ah, ok. Tem um atraso, não dá tempo de... Não tem como fazer isso, né, ao vivo e a cores, né? Alguém respondeu? É só Eu não sim. entendi a pergunta. Os 10 mandamentos começam com a lei? Quando eu disse os 10 mandamentos, obviamente estou me referindo a Êxodos 20. Os 10 mandamentos começam com a lei de Deus? Só alguém responder sim ou não, tá? Sim, Wilson Coiado. Wilson Coiado, ok. Então deixe-me dizer para vocês, pode até surpreender você, Wilson, pode até surpreender a todos nós, mas a lei não começa com a lei. Aliás, os 10 mandamentos não começam com a lei. Os 10 mandamentos começam com o Evangelho e não com a lei. Eu quero que você abra em Êxodos 20, versículo 1 e versículo 2. Olha como começa os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Veja que o versículo 1 e o versículo 2, ele deixa o retrato claro do Evangelho e não começa com a lei. Peraí, pastor, eu não estou entendendo muito bem. Vou repetir aqui, Êxodos 21 e 2. E Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirou do Egito. Aqui o Egito, para o povo de Israel, era o próprio Egito, a cidade do Egito, aonde eles ficaram presos, cativos durante anos. Mas para nós agora já representa o quê? O pecado.
E ele diz assim, eu tirei você do Egito e da escravidão do Egito. Porque eles não eram só moradores do Egito. Ou seja, o pecado não só habitava em nós, mas também nós éramos escravos do pecado. Então, quando eu perguntei para vocês, os 10 mandamentos começam com a lei? Não. Na realidade, os 10 mandamentos, ele começa com o quê? Ele começa com a graça de Deus. O Senhor já estava fixando na mente deles a salvação imerecida, mas providenciada por ele. O versículo 1 e versículo 2, Deus está dizendo quem ele é e o que ele fez para o seu povo. Ele tirou do Egito. Isso está tipificando a salvação. E também tirou da terra da escravidão. Ele não só tirou o povo do Egito, como também fez com que eles deixassem de ser escravos. E isso sabe o que é? Isso é graça. Deus, quando os tirou do Egito, não os tirou do Egito porque eles mereciam ser tirados do Egito. Deus, quando tirou eles, livrou eles da escravidão do Egito, Deus também não fez isso porque eles mereciam ser livres. Mas Deus fez isso como expressão da sua graça. Por isso, o decálogo ele não começa, os 10 mandamentos não inicia, mas ele tem um prelúdio. E o prelúdio é exatamente a manifestação da graça, quando Deus diz, antes de eu dar os mandamentos para você, eu quero dizer para vocês o que eu já fiz para vocês. Eu os tirei do Egito e eu livrei vocês da escravidão. Para nós, existe uma interpretação. Para o povo, foi literalmente a retirada do Egito e deixar que eles fossem, continuassem sendo escravos. Para nós significa que nós somos retirados do pecado e também deixamos de ser escravos do pecado. O pecado que nós vivíamos porque nós vivíamos no mundo. A palavra de Deus nos diz que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Incrédulos esses que outrora nós fomos. Mas agora passamos a crer no Senhor. Então nós vivíamos nos nossos pecados. Vivíamos numa vida de pecado e até éramos escravos do pecado enquanto pensávamos que éramos livres para fazermos aquilo que queríamos fazer. Não tínhamos descoberto, enquanto o Senhor não nos salvou, não tínhamos salvado, que nós estávamos servindo ao pecado não por liberdade, mas por obrigação, porque o pecado assim fazia conosco. Então os 10 mandamentos, ele não começa com os 10 mandamentos. Ele começa com o anúncio da manifestação da graça de Deus, quando Deus diz, eu tirei você do Egito e da escravidão. Isso já é a manifestação da graça, porque Deus não fez o que ele fez pelo seu povo, porque o seu povo merecia. Ele fez porque, na realidade, ele é um Deus amoroso e que faz pelo seu povo aquilo que o seu povo não merece, mas ele faz por amor que ele tem ao seu povo. Então, a salvação que viria por meio, por exemplo, da abertura do mar, estava tipificando ali o batismo. Ele ia salvar através do sangue do Cordeiro. Vocês lembram que foi passado nos umbrais da porta o sangue do Cordeiro. Isso estava prefigurando a expiação de Cristo. E fornecer pão no deserto é o alimento que eles tiveram durante todo o tempo que eles passaram no deserto, até pisarem em Canaã, quando cessou o maná. Isso tipifica a ceia do Senhor. Então, segundo o teólogo holandês, um homem chamado, não precisa ser guardado, tá? Joachim Douma, ele escreve o seguinte, os mandamentos seguem o evangelho da libertação imerecida. Vou repetir, os mandamentos seguem o evangelho, ou seja, ele diz que o primeiro e o segundo versículo nada mais é do que a manifestação da graça de Deus quando Deus os tira do Egito e os liberta da escravidão do Egito. E logo em seguida vem os mandamentos. Por isso ele diz, os mandamentos seguem o evangelho da libertação imerecida. Eu sei que alguns cristãos dizem o seguinte, antigamente era pela lei, agora é pela graça. Não, isso não é verdade. Sempre foi pela graça. No que diz respeito à salvação do homem, sempre foi pela graça. Mesmo na época dos patriarcas, a salvação foi pela graça. Nenhum dos patriarcas conseguiu cumprir os requisitos da lei. Por exemplo, existe um olhar equivocado da lei e do evangelho. Alguns cristãos, como eu disse para vocês, presumem que no Antigo Testamento a salvação veio pela lei, ao passo que no Novo Testamento a salvação veio pela graça. Mas deixe-me dizer, meus irmãos,
ninguém, absolutamente ninguém, nem até aqueles que foram arrebatados, como Enoque, por exemplo, foi capaz de cumprir a lei na íntegra. Nem os maiores ou os melhores, como você preferir, homens de Deus, que foram incumbidos de liderar o povo de Israel, por exemplo, tais como Abraão. Abraão mentiu. Nós sabemos que Abraão mentiu, pelo menos, escandalosamente, ele mentiu 2 vezes, alegando que Sara não era sua esposa, mas era sua irmã. Por 2 vezes ele fez isso. Já falhou. Isaac também cometeu o mesmo erro. Jacó. Vocês se lembram da história de Jacó? O que Jacó fez com o irmão? De olho na primogenitura, o que ele fez? Ele fez o irmão vender os direitos de primogenitura a troco de um ensopado. E depois, juntamente com a sua mãe, trajou uma veste que mostraria para o seu pai que ele era Esaú e não era Jacó. É um enganador, mentiu. José. Puxa, José, eu particularmente, um dos personagens preferidos que eu tenho na palavra de Deus, na história bíblica, é José. Eu amo José. Eu acho ele um homem extraordinário, fantástico. Mas José, ele transgrediu um dos mandamentos. Talvez você olhe assim, pastor, mas espera um pouquinho. José não teve outros deuses além de Deus. Então ele não fez isso. Ele não fez para ele nenhum ídolo. Não usou o nome de Deus em vão. Então vamos lá. Será que José não guardou o sábado? Não sei, hein? Talvez, mas não fala nada. Ele não honrou pai e mãe? Não. Uma das coisas que ele mais fazia era honrar o pai e mãe. Enquanto esteve com o pai e com a mãe, e até depois trouxe o pai, mesmo depois da morte da mãe, trouxe o pai para morar com ele. Também não foi. Será que José matou alguém? Não, a Bíblia também não fala que ele matou alguém. Ele adulterou? Não, muito pelo contrário, ele até fugiu da mulher para não adulterar e não pecar contra Deus. Será que José furtou? Não, José não furtou. A Bíblia não fala que ele furtou. Será que José cobiçou? Também não cobiçou. Mas teve uma coisa que José fez. José ele levantou falso testemunho dos seus irmãos. Pastor, quando José fez isso? Quando os seus irmãos se aproximaram e ele percebeu que eram os seus irmãos, ele disse que os seus irmãos eram espiões. Ele sabia que não era verdade. O que José estava levantando dos seus irmãos? Falso testemunho. Eu sei que foi uma estratégia que José usou para prender os seus irmãos lá, para de alguma forma isso desencadear a volta não só de todos, mas também do seu pai para junto dele. Mas nós não podemos justificar e dizer que José não transgrediu vamos ver aqui então, o 9º mandamento. Ele levantou um falso testemunho contra seus irmãos. E até mesmo Moisés, meus irmãos, até mesmo Moisés, chegou um dado momento que ele tomou o nome de Deus em vão. Naquela parte, quando eu quero dizer tomou o nome de Deus em vão, aquela parte que Deus falou para ele que era para ele tocar na rocha, e daí saía água, porque o povo estava com sede. Ele foi lá, ficou um pouco nervoso, era o homem mais manso da terra, mas ficou nervoso, ficou irado, bateu com irreverência, usando o nome do Senhor, bateu, e por conta disso nós sabemos que Moisés não foi permitido a ele entrar na terra que Deus havia prometido a todo aquele povo. Então, e também Moisés matou, o pastor está lembrando, além dele ter cometido esse erro, ele também matou. Ah, mas ele matou um egípcio que estava querendo matar o povo de Deus. Pois é, mas matou. Se ele matou, ele também o quê? Transgrediu a lei. Então nós percebemos, meus irmãos, que ninguém foi capaz de cumprir a lei a não ser por nome Jesus Cristo, que é o meu e o teu Salvador. Pois bem, observem que Deus, ele não deu a Israel os 10 mandamentos até chegar no capítulo 20. Vocês repararam isso? Que os capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 19, conta a história da salvação pela graça. Como é que Deus tirou aquele povo do Egito, como é que Deus foi transportando aquele povo por alguns lugares que eles tinham que passar e que não tinham nada. Até os mantimentos já tinham acabado, não tinham mais água. Então o capítulo 9 até o capítulo 19 é gasto somente contando a história da salvação do povo hebreu sendo retirado da escravidão do Egito. É Deus cumprindo a sua promessa de aliança, tirando Israel do Egito. Então, só depois vem o capítulo 20, no qual Deus dá ao seu povo uma lei pela qual eles deveriam o quê? Viver. A lei é para o povo de Deus redimido.
Então, enquanto se gasta 19 capítulos para evidenciar, deixar claro que Deus estava ali mostrando a sua graça, ou seja, salvando o seu povo que não merecia ser salvo, mas salvando ele, tirando da escravidão do Egito e trazendo para uma boa terra, e iria levá-los para uma boa terra, ele gasta 19 capítulos falando sobre a salvação pela graça. E ele começa agora no capítulo 20, ele dá então uma lei. E essa lei não é para aqueles que não eram salvos, mas era para aqueles que já haviam sido redimidos. Então Deus salva primeiro através da sua graça, depois ele vem com a lei, para que pela lei você viva de tal forma que você venha ter um viver adequado à vontade do Senhor. Então a lei é para o povo de Deus. Ah, mas a lei não é para o povo que não é redimido? A lei, lembra que nós falamos do segundo propósito da lei? Que é o que? Restringir o pecado na sociedade. Imagina se não existisse o não matarás. Se mesmo havendo o não matarás, as pessoas matam umas às outras, tiram a vida de umas, tiram a vida de outras, espancam mulheres, espancam crianças, matam velhos. Imagina se não houvesse. Imagina se não houvesse para você não levantar falso testemunho, que é como se fosse um sinônimo de mentir. Porque quando você levanta um falso testemunho, você está afirmando algo que não é verdade. Então você está o quê? Mentindo. Se já havendo a lei para não levantar falso testemunho, as pessoas mentem, imagina se não houvesse. Se já havendo a lei que é para não roubar, algumas pessoas dizem assim, ah, mas eu roubei e Deus entende. Deus até entende o roubo que eu pratiquei. Imagina se não houvesse. As pessoas adulteram, mesmo estando escrito na lei, para não adulterar. Então, nós sabemos que o segundo propósito da lei, ele existe não só para os redimidos, mas para também aqueles que não são redimidos. Mas a lei é diretamente para os redimidos. Ok. A lei, meu irmão, não era, e minha irmã, não era uma forma de escravidão, mas uma carta de libertação. Algumas pessoas olham para a lei moral de Deus e dizem assim, poxa, é agora que eu estou preso. Ou até algumas pessoas que não são cristãs, o que elas alegam para não entregar a sua vida a Jesus Cristo é a primeira coisa. Ah, não, mas eu vou ter que deixar de fazer um monte de coisa que eu gosto de fazer. Até porque o Evangelho está recheado de não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Então, quando eles se deparam com as proibições, eles entendem o seguinte, agora eu sou livre. Se eu entrar para o Evangelho, ou se eu aderir ao Evangelho, numa linguagem popular, estou dizendo aqui, não é popularizando, aí eu vou me tornar uma pessoa cheia de restrições. O que eles não sabem é que aquilo que eles consideram liberdade não é liberdade. É apenas a prática contrária da lei moral de Deus, da qual eles não conseguem se livrar. Mas pensam que por não conseguir se livrar, é justamente aí que dá a eles o direito de serem livres. Mas aí é que eles se enganam. Na realidade, eles não conseguem ser livres. Porque se eles não conseguem deixar de pecar, logo se tornaram escravos daquilo. E se eles se tornaram escravos, não são mais eles que ditam as regras para eles mesmos, mas o pecado que domina e que age em suas vidas. Então, a lei não era uma forma de escravidão, mas uma carta de libertação. Foi porque eles foram salvos pela graça que agora estavam livres para viver livres para a lei. É interessante, né, a gente pensar, né, que eles foram salvos pela graça e agora eles estavam livres para viver pela lei. Como é que eu estou livre para viver pela lei? Porque a gente só se considera livre quando a gente faz aquilo que a gente quer fazer. Então, Deus me deu o livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio só é livre quando eu faço aquilo que eu quero fazer. É verdade. Tanto é que o Senhor deu a você o direito de fazer as suas escolhas e tomar as suas decisões. Mas isso não comprova que você é livre. Quando você toma uma decisão que é contrária à vontade da lei moral de Deus, e você considera isso liberdade porque você escolheu fazer aquilo que você vai fazer, mesmo que isso esteja contrariando a lei moral de Deus,
Você pensa que você está sendo livre. Você não tomou nenhuma decisão, você não fez uma escolha. Você foi obrigado a fazer essa escolha, porque quem tomou essa decisão por você não foi você mesmo, mas foi o pecado que habita em você. Apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal está sempre diante de mim. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Espera um pouquinho. Eu não quero fazer aquilo que é errado, mas me sinto obrigado em fazer aquilo que é errado. Quando eu me sinto obrigado em fazer aquilo que é errado, eu estou fazendo aquilo que a minha consciência não consente com que eu venha fazer, mas eu faço. Isso para os redimidos. Os redimidos têm a consciência de que aquilo que eles vão fazer é errado. E eles não querem. E às vezes acabam cometendo erro. Mas não é porque eles escolheram, mas porque eles fracassaram. Ao contrário dos não redimidos. Eles pensam que estão fazendo uma escolha livre. Na realidade, é o pecado que está impondo a eles a fazer aquela escolha. Bom, se existe, aliás, como existem muitas utilidades da lei, uma das utilidades mais importantes da lei é ensinar as pessoas que foram redimidas a viver para a glória de Deus. Eu e você, meus irmãos, que somos nascidos de novo, a principal utilidade da lei para nós não é nos salvar, porque o Senhor já nos salvou. Não é nos glorificar, porque isso será uma tarefa do Senhor quando Ele vai transformar o nosso corpo mortal e corruptível num corpo imortal e incorruptível. Não seremos nós que iremos fazer isso. Também o cumprimento da lei não vai nos justificar dos nossos pecados cometidos no passado, porque a justificação também é um ato gracioso da parte de Deus que Ele realiza por todo aquele que Ele redime. Ou seja, quando você entregou sua vida a Jesus Cristo, a justificação já foi um ato realizado por Deus que tornou você justo não pelos seus atos, até porque pelos seus atos você já estaria condenado, mas pelos atos do teu Salvador que você recebeu na sua vida. Então a justificação, o cumprimento da lei não me justifica, o cumprimento da lei não me glorifica, mas o cumprimento da lei me santifica. Está aí uma das importâncias, uma das utilidades muito importantes da lei, é que quando você vive tendo como orientação moral a lei de Deus, você vive de tal forma que você glorifica a Deus. Quando você vive em desarmonia com a lei moral de Deus, você vive de uma forma que você não glorifica a Deus. Ah, pastor, mais uma vez aquela pergunta bem egoísta, mas eu corro o risco de perder a salvação? Ah, eu não vou te responder outra vez, eu só quero dizer para você uma coisa. Se você verdadeiramente ama aquele que te salvou, você vai querer, com os seus atos, observando a lei moral de Deus, você vai querer, como gesto de gratidão, ser obediente só como gesto de gratidão para agradecer pela salvação que de graça foi dada a você. O povo de Deus precisa se lembrar dessa conexão entre a lei e a graça. Olha que interessante, meus irmãos. Algumas instruções que Deus passou para os pais de Israel. Eu quero que você abra comigo agora no livro de Deuteronômio, capítulo 6, tá? Vamos lá para o livro de Deuteronômio. Para quem não sabe, o livro de Deuteronômio significa repetição da lei, tá? Por isso que você vai encontrar registrado no livro de Deuteronômio muitas coisas que você já encontrou registrado no livro de Levítico ou no livro de Números. Deuteronômio capítulo 6, nós vamos ler do verso 20 até o verso 24. E você vai ver que vai ficar muito claro que antes de vir a lei veio a graça. E o entendimento da lei para os filhos daqueles que receberam a lei antes dos filhos terem nascido, só há um entendimento e uma justificação quando eles entendem a graça. Acompanhe comigo a leitura, Deuteronômio 6, versículo 20 e 24. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vejam que eles estão perguntando para os seus pais o porquê dos 10 mandamentos, o porquê da lei moral. Versículo 21. Vocês lhe responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com a mão poderosa. Olha eles contando a história da libertação através da graça. Por quê? Porque eles não observavam a lei, nem lei eles tinham. Versículo 22. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas
e terríveis contra o Egito, e contra o faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida como hoje se pode ver. Veja que o Senhor está orientando o povo dele quando os seus filhos perguntarem por que existem os 10 mandamentos. Por que temos que observar essas ordenâncias, esses preceitos, esses decretos? Qual é a razão pela qual nós temos que obedecer o não e obedecer o sim? Então, primeiramente, eles não dizem o porquê. Eles dizem o que aconteceu. E depois do que aconteceu, eles falam assim, depois de Deus ter nos libertado do Egito, depois de Deus ter nos libertado do regime de escravidão, então ele nos deu agora essas seguintes orientações. Mais uma vez, nós vemos claramente que Deus manifestou primeiramente a sua graça e depois ele deu a lei ao seu povo para que vivesse conforme aquilo que o próprio Deus é. Então eles dizem assim, quando os filhos perguntassem para os pais por que deveriam guardar a lei de Deus, os pais deveriam contar o quê? Essa história. Nós guardamos a lei de Deus como gesto de gratidão por aquilo que ele fez por nós quando nós não merecíamos. Ele nos libertou do Egito, ele nos libertou da escravidão do Egito. Então, como retribuição por aquilo que Deus fez por nós, sem nós merecermos, então nós observamos a lei moral de Deus. O único meio de entender o significado da lei era conhecer o contexto, que foi a experiência de Êxodo, ou seja, a história da salvação. Primeiro o Evangelho, meus irmãos, depois a lei. Se você for observar, eu e você, nós também temos uma história para contar. Que é a história do quê? Da nossa redenção. Que termina com a morte e ressurreição do nosso Salvador. Que foram o quê? O nosso grande êxodo. Nós também temos uma história. Então, por que observamos ou precisamos observar a lei moral de Deus? Como gesto de gratidão por aquilo que o Senhor já fez por nós. Ter nos salvado do destino chamado inferno. E para que a gente ande também em qualidade de vida. Veja, meus irmãos, que o padrão de Deus não mudou. Como se de alguma forma a sua graça tivesse redefinido seu caráter e a sua justiça. Não, ele continua o mesmo. A mesma graça que libertou o povo do Egito e da escravidão é a graça que nos libertou também do pecado e da escravidão do pecado. E essa graça não redefiniu os seus valores morais, continua sendo os mesmos. Ou seja, a lei moral é exatamente a cópia da vontade de Deus. É como se ela fosse nosso diretório espiritual. Ele mostra-nos que pecados nós temos que evitar e o que nós devemos buscar. Eu espero que essa meditação de hoje tenha sido de grande valia para você. Os 10 mandamentos, ou a lei moral de Deus, como você preferir, ela precisa ser observada por todo cristão. Não é porque fomos salvos e temos garantido a nossa salvação para alguns que nós podemos viver da forma que desejarmos viver. Não. Deus libertou o seu povo com um propósito, eles deixarem de ser escravos no Egito do sofrimento e nós do pecado, para nos tornarmos servos dele. E para nos tornarmos servos dele, nós precisamos observar a lei moral de Deus. A lei moral de Deus foi a que me salvou? Não, mais uma vez repito, que nos salvou foi a graça que veio através de Jesus Cristo. Mas a lei moral nos aperfeiçoa o nosso caráter para que nos tornemos cada vez mais parecidos com o nosso Salvador. E que nada mais é, quando cumprimos a lei moral de Deus, mesmo que falhemos em alguns pontos, mas todas as vezes que nos esforçamos pelo Espírito para que vivamos segundo a vontade do Senhor, nós estamos expressando o quanto nós amamos o nosso Deus. Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz de Cristo e semana que vem nós vamos dar continuidade a esse assunto, só que vamos começar falando, se Deus assim permitir, sobre o primeiro mandamento, tá bom? Se der tempo nós vamos começar abordando o primeiro mandamento. Eu espero que tenha sido de grande valia para vocês, e que o Senhor possa assentar cada palavra
aquilo que eu não consegui deixar claro para vocês, que o Espírito Santo possa assim fazer no seu coração, em nome de Jesus. Tem uma pergunta? Não, a Maria Rita disse, eu quero que a continuação desse tema para falar sobre cada um dos mandamentos mais aprofundados. E o Wilson, muito bom o estudo, ele gostou muito. Wilson, muito obrigado, viu, querido? Muito obrigado, meu amado. Obrigado por dispensar um tempo para nos ouvir aqui também. Todos nós estamos aprendendo juntos e todos nós estamos crescendo juntos. Kiko também. Espero, ok, Kiko, você também, um beijo, muito obrigado. Espero contar com vocês todos que participaram e se vocês quiserem convidar outras pessoas para a nossa próxima live, a Escola Acos, na próxima terça-feira, eu espero contar com todos vocês. Eu tenho certeza que o Senhor vai trazer para nós um desdobramento muito grande. Vai trazer para nós um compromisso muito mais ampliado do que aquele que nós já temos. Mas com certeza, se nós desejamos viver de tal forma que agrademos ao Senhor, precisamos conhecer e prosseguir no conhecimento do nosso Senhor. Amém? Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Deixe eu orar. Obrigado, Senhor, por mais um estudo bíblico, por mais um tempo de reflexão. Obrigado por esses irmãos que estão do outro lado, Senhor, mas que reservaram esse tempo para meditar na sua palavra. Obrigado, Senhor, porque temos crescido quando olhamos para a sua palavra. Temos observado e o teu Espírito que habita em nós é aquele que tem nos motivado e tem suprido a força que precisamos para vencer aquilo que muitas vezes para nós se torna quase que invencível. Obrigado, Espírito Santo, por habitar em nós. Obrigado, Deus, por colocar o teu Espírito em nós permanentemente até o dia que o Senhor voltar. E que esta semana nós possamos viver olhando para a tua palavra com todo amor, carinho, dedicação, esmero, e que nós possamos amanhã sermos melhor do que hoje. Não porque somos capazes, mas porque o teu Espírito habita em nós e porque entendemos que a tua lei existe, a tua lei moral existe. Não apenas, Senhor, não apenas para mostrar os nossos erros, as nossas falhas, mas para mostrar o quanto nós somos incapazes. E por conta disso, reconhecemos que a mensagem do Evangelho é algo tão grandiosa, é um esplendor tão grande para as nossas vidas, que só nos resta dizer uma coisa para o Senhor. Pai, obrigado, porque de graça nos salvaste. Nós não merecíamos, mas te agradecemos. Em nome de Jesus. Deus abençoe com vocês. Fiquem na paz do Senhor.